Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência. Essa aqui é a parte 2, se você não viu a parte 1. Eu fiz um intercâmbio pra Londres em 2015 e eu conto quanto custou, onde que eu fiquei, como que foi, qual é o curso que eu fiz, etc e tal. Eu conto tudo pra vocês. Então assim, se você não sabe, é só você acessar aí o vídeo, que eu vou deixar aqui linkado, e você vai lá e assiste a primeira parte. Se você tá aqui porque você gosta de saber de barraco, você quer saber, Débora, o que aconteceu com você? Por que você quase morreu no seu intercâmbio em Londres? Se você quer saber por quê, você fica aí e você já deixa o like, você já vai comentando. Gente, porque essa história é verídica. Não tô aqui pedindo biscoito. Eu quase morri mesmo. Pra você saber, continua no vídeo. Menina brasileira foi encontrada morta na Inglaterra. E o médico só ia chegar às 9 horas da noite. E aí começou os nossos problemas, tá? Como vocês sabem, se você assistiu outro vídeo, você sabe que eu fiz intercâmbio pela CI, intercâmbios viagens, eu vou colocar aqui de novo o logo. Até então, o que era determinado? Eu fui lá, conversei com eles e eu ia morar numa casa de família. Tava tudo determinado, ia morar numa casa de família, etc e tal. Tudo certo. Eles sempre, depois de um tempo, eles te mostram a família, quem que mora lá, quantos anos tem, o que que eles fazem, etc. O que aconteceu? Eu ia chegar na Inglaterra num domingo, ia na segunda, ia começar minha aula, etc. Na sexta-feira, ou seja, 2 dias antes de eu chegar na Inglaterra, a menina que morava na casa onde eu ia ficar, ela decidiu estender a viagem. Então, o que significa? Eu ia pra uma casa e lá já tinha uma menina. E ela ia sair dessa casa pra na segunda eu entrar na casa. Mas a menina falou, opa, tô gostando daqui, quero ficar mais tempo. E ela decidiu fazer isso na sexta-feira, 2 dias antes de eu chegar lá. E aí o que aconteceu? Eu cheguei no domingo, na teoria, no domingo eu chegaria e eu iria direto pra casa dessa pessoa, da casa, minha casa de família. E eu tenho casa de família, e aí começou os nossos problemas, tá? Primeiro, pra começar, eu já estava me sentindo mal. Quando eu entrei no avião, eu já não estava me sentindo bem. Na verdade, um pouco antes, uma semana antes, eu já tava tomando remédio, porque eu tinha ficado gripada. Então eu já não tava me sentindo bem. Você não sabe nada sobre mim, se você caiu de paraquedas aqui. Sou uma pessoa que sempre tive muito problema de respiração, muito problema desde pequenininha. Já contei pra vocês aqui em alguns vídeos, tive quase ali uma asma quando eu era bem pequena. Quando tá, principalmente ali no Brasil, no inverno, eu sempre ficava resfriada. E não era diferente, eu estava resfriada, tinha tomado remédio. E quando eu entrei no avião, eu já não estava me sentindo muito bem. Eu passei a noite inteira, eu passei as 12 horas tossindo, no stop. Que bom que na época não era Covid, né? Senão iam me expulsar do avião. Mas eu realmente, assim, passei bem mal. Eu, tipo assim, passei a viagem toda acordada, tossindo. Esse foi o meu primeiro dia de viagem. Eu lembro que na época saiu em revistas, em jornais, que era a época mais quente de Londres. Só que o dia que eu cheguei, o dia abençoado que Dona Débora chegou na terra de Reino Unido, de Dona Rainha Elizabeth, nesse dia que não estava divino, tava chovendo. E tava chovendo muito, e estava muito frio. E eu estava com uma roupa de calor, porque lá tava verão, 27 graus, 28 graus, bombando, pá. Quando eu cheguei lá, falou, Débora, hoje você vai conhecer o inverno. Então nesse dia estava frio. Eu, como não tinha casa, igual eu contei pra vocês, eu tive que ir para um hotel. E eu não vou falar o nome do hotel, porque eu não quero ser processada, porque eu vou falar muito mal desse hotel. Eu cheguei nesse hotel e eu cheguei muito mais cedo do que o previsto. Eu cheguei lá, era umas 7 horas da manhã. E eu acho que o cara só podia me dar um quarto às 3 horas da tarde. Então eu estava lá, eu tossindo, com frio, chovendo, sem quarto, sem nada, num outro país, tá? E aí eu fui lá, comprei um chip, conversei com a minha mãe, e aí começou o problema. Eu comecei a me sentir mal de verdade, eu comecei a tossir e sentir muita falta de ar. Comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir enjoo, comecei a sentir tudo. Eu cheguei no moço e falei, moço, porque eu tava, gente, já passando mal. Quando eu fui pro moço, eu já tava passando mal. Eu cheguei no moço e falei assim, moço, você precisa me dar um quarto. Eu preciso entrar num quarto e eu preciso entrar nesse quarto agora. E o moço falou assim, sinto muito, você chegou mais cedo, I'm so sorry, você chegou mais cedo, eu não tenho culpa nenhuma, caguei pra você, você vai ficar aí, porque o quarto é só às 3 da tarde. Aí, minha filha, comecei ali, talvez juntou uma crise de pânico com tudo, eu só sei que eu comecei a tossir demais, comecei a tossir, comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir enjoo, comecei a sentir tudo. E aí, minha mãe, Dona Tânia, maravilhosa, veio lá do Brasil, mandou um e-mail furiosa pro dono lá do hotel, falando, você tem que dar um quarto pra minha filha agora. E aí, o moço, claro que ele falou, vou te dar, mas eu vou te dar o pior quarto que você já vai ter na sua vida, menina. E aí ele foi lá e falou, você quer, querida? Aqui, toma. Ele me deu uma chave do quarto. Só que, gente, eu assim, não juro por Deus, porque não pode jurar ainda mais um vídeo assim público. Eu te digo, com toda a força aqui do meu serzinho, eu tenho certeza que aquele homem possuído me mandou pro lado errado. Porque existia um lado direito e existia o lado esquerdo. O lado direito eram hóspedes felizes. Todos os hóspedes que saíam do lado direito eram pessoas sorrindo,
agradáveis e felizes. Ele me mandou pro lado esquerdo. Eu fui pro lado esquerdo, tinha um corredor estranho. Eu comecei a andar e tinham pessoas estranhas. Todo mundo era estranho. Eu entrava, tinha umas coisas meio estranhas. Todos os corredores eram estranhos. Não vou falar muito bem aqui, mas era estranho. Beleza. Subindo, cheguei no meu quarto. Quando eu entro naquilo, é assim. Aquele negócio, aquele trem, era muito fedido. Gente, eu não tô brincando com vocês. É assim, eu fui um pouquinho mais pra baixo, cheguei lá perto do adversário e abracei, entendeu? Porque era muito fedido, era enxofre aquele negócio. Porque o banheiro era esgoto. Esgoto, gente, vocês não estão... Eu acho que todo mundo do hóspede direito, todo mundo feliz, cagava e chegava lá no meu quarto. Porque, gente, era muito fedido. Eu abri aquele quarto e o cheiro de esgoto era tanto, gente, que mesmo que eu fechasse a porta, parecia que tava dentro de mim. Então pensa, gente, pra vocês verem. Eu estava no meu primeiro dia em outro país, tendo ali uma crise de pânico, tem tosse, falta de ar, enjoo e tudo que vocês podem perceber. E aí me vem um cheiro de esgoto pra eu aturar. Aí, gente, aí foi aí que eu perdi a compostura. Comecei a chorar horrores. Eu achei que Deus ia me levar. Eu achei mesmo que Deus ia me levar. E eu falei, Deus, é isso, entendeu? Eu vim até aqui, pra morrer aqui, entendeu? Pra morrer na Inglaterra sozinha. Ia tá chique. Menina brasileira foi encontrada morta na Inglaterra. Chique, mas morta. E aí, beleza. Aí eu cheguei lá no meu quarto, comecei a passar mal. Gente, comecei a cair no chão lá de falta de ar. Eu não tô brincando com vocês. Falta de ar mesmo. Era nesse naipe. E aí tosse. Aí depois... Era isso. Pra completar, minha mãe falou assim, Débora, aciona o seguro. Gente, até eu falo pra vocês, depois disso, nunca na minha vida que eu viajo sem um seguro médico. Nunca. Never. Então, pra você que tá assistindo, não faça isso. Ai, mas é um... Não faça isso. Às vezes o universo vai conspirar pra que você se ferre. Já pensa nisso, você já fala assim, eu sou cagada, então não vou fazer isso. É assim que eu penso, entendeu? Você, não acontece com todo mundo, mas comigo acontece. Então, já pensa assim. Eu, graças a Deus, que eu tinha um seguro médico, porém, no meu quarto nem sequer tinha telefone. Por quê? Porque a vida tava querendo dar risada na minha cara. Então, minha mãe falou, aciona o médico, liga aí do seu telefone para o médico. Aí, fui lá, cadê o telefone? Telefone cortado, não tinha nem fio. O telefone não tinha fio, gente. Aí, eu cheguei no moço, assim, ó... pra conversar com ele, falando inglês, chorando. E eu falei pra ele, moço, eu preciso de um telefone. Eu falei pra ele, me dá um outro quarto que tenha telefone. E ele olhou pra mim e falou assim, você já chegou no horário errado. Você quis um quarto mais cedo. Agora você vai ter que ficar sem telefone. Gente, assim, ó, nesse naipe, assim, sem sentir nada. Eu comecei a chorar. Vai chorar. E aí a minha mãe, santa que é, ela acionou o seguro do Brasil, tá? Eu não consegui acionar o seguro de lá, porque eu não tinha um telefone. Aí você pode me perguntar, até pensando, normalmente a gente pega chip de internet, né? E não dá pra ligar. Eu só sei que minha mãe conseguiu acionar o médico. Só que, gente, era 2 horas da tarde que minha mãe acionou, tá? 2 horas da tarde. O médico falou pra minha mãe que ele ia chegar às 9 horas da noite. 9 horas da noite. Eu tava assim, ó. O médico só ia chegar às 9 horas da noite. Aí o que aconteceu, gente? Eu fiquei lá, morrendo, pedindo pra Deus, com todas as minhas forças, pra ele não me levar. E aí eu fiquei pensando, gente, qual é a chance disso dar certo? Porque o médico ia lá no meu quarto e eu fiquei tipo assim, eu vou morrer. Hoje que eu vou morrer, gente. Não conheço, não sei quem é, eu aqui sozinha, sem ar. Vou morrer, gente. Aí eu que eu pensei, vou ligar aqui no Skype. Então eu liguei pra minha mãe no Skype. Quando o médico chegou, eu fiz, moço, mami tá aqui. Liguei minha mãe, deixei minha mãe lá, observando o cara, porque eu fiquei, santo Deus, mas graças a Deus, o médico era muito bonzinho, gente. Ele era indiano, por causa disso tinha uma dificuldade ali de entender às vezes uma coisa ou outra. Talvez ele não entendeu os meus sintomas muito bem, mas tudo bem. E aí, é isso. Ele me analisou, ele falou que eu estava com febre. Ou seja, cagada. Tava mal mesmo, gente. Era 9 horas da noite, o médico olhou pra mim e aí ele me deu um antibiótico. Mas, gente, ele me deu um antibiótico desse tamanho. O negócio era desse tamanho. E eu, Débora Rosa, pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho muita dificuldade de engolir comprimido, gente, sempre tive. E até, né, um fato engraçado, gente, foi por causa de Londres que eu aprendi a engolir comprimido. Não consigo ainda, dependendo do tamanho, mas foi por causa de lá, porque eu fui obrigada. Ele me deu um comprimido enorme e ele falou, você tem que tomar 2 vezes no dia. Ele olhou pra minha cara e falou, boa sorte. Eu assim... Good luck. Tava lá eu no meu primeiro dia, super maravilhosa, super amando o reino da Inglaterra. Obrigada, Beth. Beleza, o cara foi embora. No outro dia era o meu primeiro dia de aula, né, gente? Primeiro dia de aula, testes. Saí do hotel, né, aquele
fui pra minha escola. Cheguei na escola, primeiro dia, normalmente todo mundo tá o quê? Sorrindo, feliz, maravilhada. Eu estava o quê? Péssima, morta, pronta pra ser enterrada. Cheguei lá na escola, eu tomei o meu remédio, né? 9 horas da manhã, um negócio desse tamanho. Tinha um monte de aluno perto de mim, né? Então tinha umas pessoas aqui, e eu sentada ali, ó, não me sentindo muito bem já. Sentei ali já, tipo assim, oh meu Deus, não tô me sentindo muito bem. Comecei a sentir um enjoo, comecei a sentir uma tontura, comecei a ficar com um pouco de falta de ar. E aí eu só sei que esses alunos, gente, eles conversavam entre eles e eu não entendia nada, mas assim, nada. E eu fiquei pensando, ô meu pai, eu não tô entendendo nada. Eu não sei falar inglês. Não sei falar inglês, mas assim, nem um pouquinho. Então, gente, começou a me dar uma crise de pânico. Então, foi juntando, entendeu? O meu enjoo, uma crise de pânico e tudo. Comecei a me sentir tudo. Porque eu não entendia nada. E eles estavam super conversando, gente. Assim, ó. Lá, 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 e o outro lá, lá, e o outro rindo, e não sei o quê. E eu, gente, eu não entendendo nada. E eu falei, gente, eu tô nesse país pra ser humilhada, entendeu? É humilhação que Deus quer que eu passe. Quero ir embora. Aí, depois que eu fui perceber que eles nem estavam falando inglês, tá? Eles estavam conversando entre eles em alemão. E por isso que eu não tava entendendo. Obviamente, porque eu não sei falar alemão. Só que assim, eu acho que eu tava tão mal que eu não tava nem entendendo que eles não estavam falando inglês. É isso. Aí começou o teste, gente. Começou lá o teste e eu começando a passar mal. E aí eu tinha que fazer teste mesmo. Tinha que fazer teste em grupo, tinha que responder, tinha que fazer várias coisas. E aí eu lembro que eu olhei no relógio, era 10 horas da manhã. E eu me sentindo mal, me sentindo mal. E eu cheguei na professora e falei, teacher. Falei, professora, eu tô me sentindo muito mal. Eu preciso sair dessa aula. E ela olhou pra mim e falou assim, então, a gente tá fazendo teste. Eu quase falei... Jura, querida? Ela falou assim, então assim, você não pode esperar até as 11? Eu olhei pro relógio e falei, 10 horas da manhã, 1 hora esperando. E eu, como educadinha que sou, e fiz, claro, sempre, don't worry. Sentei lá no meu lugarzinho, maravilhosa, gente. Quando eu sentei, eu fiz assim, ó. Gente, eu saí correndo daquela sala, mas assim, só que é sorte, né? Porque... a humilhação tem limite. O banheiro era bem na frente. Tipo assim, a sala tava aqui, o banheiro era a porta da frente. Gente, eu saí daquela sala e eu corri no banheiro. Foi o tempo de eu chegar e eu vomitei tudo. Tudo que tinha dentro da minha alma, eu vomitei naquele banheiro. Só que aí, gente, quando eu vomitei, eu comecei a chorar. Eu desabei de chorar, gente. Eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar. E aí, de lá, eu fui pra secretaria e foi... Gente, era o meu primeiro... Pensa a humilhação. Sabe? Deus não fala assim. Inimigo, humilha só um pouquinho. Não. Deus fala, pisoteia nela. Pisoteia pra ver se ela aprende. Gente, eu fiquei tipo assim, Deus, eu não posso ter uma alegria na minha vida. Comecei a chorar. Mas comecei a chorar, mas chorar. Como se não houvesse um amanhã. Porque pra mim parecia que não tinha amanhã mesmo. Que eu ia morrer ali se não fosse de vômito, era na humilhação mesmo. Aí eu peguei e sentei lá, gente, na secretaria. Pensa, um micão. Todos os ingleses lá, inglês fino, sabe? Os ingleses assim, aqui, ó. Hello. Mano, aqui, ó, só tomando um chá. Olhando pra minha cara, e eu, primeiro, tava lá, brasileira, já tava pensando o quê? Primeiro, onde é o Brasil? Segundo, deve ser o quê? Uma malária? Ai, tadinha, tem uma doença? Será que é contagioso? Gente, eu comecei a chorar, mas chorar. E eu sentava naquela secretaria, eu chorava. Tipo, Deus, não é possível. Não é possível. Gente, eu chorava naquele negócio e todo mundo assim, ó. Tadinha. Gente, ninguém deu comida pra ela, será? A sorte é que as mulheres da secretaria, elas eram muito fofas, gente. Eram inglesas, maravilhosas, educadas. A mulher chegou em mim e falou, você quer um chá pra se acalmar um pouquinho? E, gente, eu detesto chá, tá? Detesto. O Bruno ama chá. O Bruno às vezes me faz, obrigada, com muito mel, um gengibrinho que eu gosto. Mas assim, bem doce, bem com bastante mel, eu tomo. Porque eu tenho paladar infantil. Só que, gente, ela me trouxe um chá totalmente sem açúcar. Totalmente sem açúcar. Só que ela foi lá comprar. Ela comprou pra mim, gente. Ela tirou do bolso dela, pegou umas moedinhas, comprou um chá. E me trouxe com uma bolachinha. Gente, como eu falo não pra essa mulher? No. Como eu falo? Não tinha como falar. Eu fiz assim, mas eu falei, claro, com certeza. Nossa, muito obrigada. Era o que eu precisava. Eu só sei, gente, que eu tomava um pouquinho daquele chá aqui, assim, ó.
E aí me dava mais vontade de vomitar mesmo. Aí como que eu ia vomitar o chá da mulher logo ali na sala? Gente, eu não podia achar que tava pra piorar, aí que piorava mesmo. Que até teve uma hora que ninguém olhando, eu joguei assim, ó, plá, joguei mesmo fora o chá. Porque, gente, eu não tava conseguindo lidar com aquilo. Chega na melhor parte, gente. Eu, como vocês sabem, eu não tinha casa, né? Homeless, sem casa, sem teto. Eu não tenho carro, eu não tenho teto. E se ficar comigo é o quê? Porque gosta. Mas ninguém gosta, entendeu? Eu tava lá sozinha, abandonada, sem casa, sem teto, sem família, sem documento. Tinha um documento, passaporte, mas que eu não tava brasileira na Inglaterra. Quem sou eu pra eles? Nada. E aí a moça falou assim, então, Débora, seria bom você ir pra casa, né? Pra você poder se acalmar, dormir um pouquinho. Aí a moça começou a tentar ligar pra casa nova, né, gente? Porque como eu não tinha aquela outra casa, alguém tinha que me arranjar uma casa. Então eles tinham me arranjado já uma casa pra segunda-feira eu ir pra essa casa. Então depois da aula eu ia pra minha casa nova. Aí eles ligam, olha, a mãe não atende. Vamos aqui ligar pro pai. Aí o pai também não atende. Vamos ligar pro filho. Não sei o que tá acontecendo. E, gente, eu assim, ó. E em pleno século XXI, ninguém atendia o telefone. Por quê? Porque eles não tinham como me mandar pra casa, porque eles não tinham a chave. Porque assim, quando eu fosse no horário certo, os donos iam estar. E eu era de manhã, então os donos não estavam. Eu só sei, gente, que em pleno século XXI ninguém atendia aquele telefone. Eu não tinha uma casa pra ir. Eu estava tendo uma crise de pânico, um ataque de pânico, com choro, febre, vômitos, diarreia e tudo que você pode imaginar dentro de mim, numa secretaria, cheia de ingleses, sofrendo. Um moço com uma revista e fez assim, olha, parecia um comercial. E eu assim, ó. E ele assim, olha, eu posso dar pra vocês aqui agora uma residência estudantil Chester House. É entre 18 e 25 anos, lá tem uma sala de música, lá tem uma sala de jogos. Mesmo que você não tenha uma casa, você pode ir agora. Se você quiser, basta discar 0800 e você vai conseguir esse Chester House. Foi mais ou menos assim, gente. O cara chegou, eu chorando horrores. Ele começou a falar dos benefícios de eu morar no Chester House. E eu assim... Jesus amado e santo poderoso, que eu só quero voltar aí pra minha casa. Eu só sei, gente, que eu tava passando mal. E o moço começou a fazer um comercial do Chester House falando que a residência estudantil, gente, até se você não sabe o que é o Chester House, vou deixar aqui o link anterior, do vídeo anterior, que eu até falo da residência estudantil, que ela é, enfim, pra vocês saberem melhor sobre isso. Então, gente, eu sei que o cara chegou em mim e ele começou a falar que o Chester House, ele tem sala de música, ele tem sala disso, e tem de 18 a 25 anos, você teria um quarto individual, você nas clãs. E ele é mais caro, porém hoje na promoção, já que você tá passando mal e morrendo, a gente vai deixar você por caridade ficar um pouquinho lá. E eles olharam pra mim, acho que por um momento de caridade mesmo, de dó, eles falaram, gente, essa menina não tem casa, não tem teto, não tem nada, não tem saúde, então no mínimo é que ela morra um pouco com dignidade. Então eles falaram, é mais caro morar na residência estudantil, porém agora a gente vai te dar de promoção, você não vai pagar nada mais e você vai morar no Chester House. Minha mãe, claro, coitada, primeiro minha mãe tava desesperada, arrependida, estou, manda de volta essa menina. Minha mãe ficou muito feliz porque o Chester House, ele era mais caro e eles iam me dar, né, ali de graça, né. Mas enfim, gente, só sei que me colocaram um táxi chorando horrores. Cheguei no Chester House, um carinha me recepcionou, mostrou a cozinha, mostrou a residência, mostrou o refeitório, mostrou a biblioteca, mostrou tudo, mostrou o meu quarto, me deu já a chave do meu quarto, falou assim, moça, é aqui onde você vai dormir? Fica à vontade. Eu ia morar numa casa de família e no final, eu morei no Chester House, que era uma residência estudantil. Até o que eu falo, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Gente, foi a melhor coisa que aconteceu nessa viagem. Quanto eu amei ficar nessa residência, não tá escrito na terra. Então, assim, hoje em dia até eu agradeço, falo, Deus, passei pelaquela aprovação pra receber uma residência estudantil topíssima. Lá tinha sala de música, então podia tocar os hinos. Ó, teve dia lá que eu tava triste, ó, ia lá e plá, tocava. Então, assim, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Claro, ele era mais caro, até como eu falei no outro vídeo, a residência estudantil que eu fiquei lá era de 18 a 25 anos, eu tinha um quarto individual, eu só partilhava banheiro com as meninas do corredor, mas ninguém nunca tava naquele banheiro. Tinha direito ao café da manhã, a janta, final de semana eu tinha direito às três refeições. Era um local que tinha tudo, era super espaçoso, sem palavras pra aquela residência, gente. Então, eles me levaram pra aquela residência, eu comecei a morar lá. E assim, aí você pode me perguntar, Débora, mas o que aconteceu? Primeiro, com a sua saúde,
né? Segundo, como que você fez o teste? Porque, gente, como vocês viram, o teste, o primeiro dia eu já caguei, né? Já cheguei cagando tudo. Porque no primeiro dia que todo mundo tava lá, bonitinho, fazendo teste em grupo, não sei o que, eu simplesmente fui lá, vomitei, caguei, comecei a chorar. E pronto, já era, entendeu? Eu perdi o primeiro dia de aula. E aí eu já tava, tipo assim, quando eu fui no segundo dia, eu já tava, tipo assim, gente, desesperada. Porque eu fiquei pensando, vou fazer como agora? Todo mundo já na sala e eu vou pra onde? Que nem sala que eu tenho. Aí eu cheguei lá, né, conversei com eles falaram que como eu tinha faltado no primeiro dia, né, devido às circunstâncias, eu iria fazer com a coordenadora do curso, né, da escola. E eu fiquei, gente, é agora que eu saio aqui com o básico 1. Porque, assim, se em grupo ali, às vezes uma enrolação, eu podia pegar pelo menos um intermediário 1, fazendo a coordenadora, que eu não ia fazer se pegar um nível um pouco maior. E na minha cabeça, gente, eu real não conseguia falar nada de inglês, então, aí eu cheguei na coordenadora e eu lembro até hoje que ela falou, você tem uma boa fluência. Ela falou, sua escrita é boa, você só tem algumas coisas da gramática a melhorar. Vou te dar o avançado 1. E eu fiquei assim, ó. Foi a minha alegria, gente. Sério, eu me senti assim, muito, muito feliz. Pra quem estuda inglês ou alguma língua e sabe que quando a gente melhora ou vê um professor dizer que a gente melhorou ou a gente conseguir fazer uma coisa que a gente não fazia antes, sabe o quanto que isso é prazeroso. E aquele dia foi, assim, um dos melhores dias da minha vida. Ouvir de uma pessoa inglesa que o meu inglês era bom, que só tinha que melhorar algumas coisas. Nossa, mudou horizontes na minha vida. E eu só sei que aí eu fiz o teste com ela. E, gente, se vocês me perguntarem, eu continuei passando mal, só que com o tempo foi diminuindo. Eu não sabia muito disso, mas eu acho que foi, sim, uma crise de ansiedade com tudo. O fato de que eu já tava doente, e aí juntou a crise de ansiedade, estar em outro país sozinha. Eu acho que foi uma junção de tudo. O remédio que o médico me deu, que era desse tamanho, como eu falei pra vocês, ele era muito forte, então toda vez eu vomitava, eu acho que por 2 semanas eu vomitei todos os dias. O remédio que ele me deu era muito forte, então eu tomava, depois de um tempo eu sentia borbulhando tudo. Era como se caísse no meu estômago e ele começasse a borbulhar de tão forte que ele era e ácido. Gente, eu não sei explicar pra vocês, mas era muito forte, eu sempre vomitava. Fora isso, com o tempo foi melhorando, e eu acho justamente porque era um pouco de crise de ansiedade, então fui melhorando, e aí depois comecei a fazer amizade, comecei a sair, e aí eu fiquei o intercâmbio todo na residência estudantil, que eu nem ia morar lá. Foi a melhor coisa que eu recebi na minha vida, assim. Foi realmente um presente de Londres eu ter morado lá, gente, porque eu acho que, claro, se você tiver uma boa experiência com residência de família, vocês podem escrever aí, gente. Mas eu lembro que muitas vezes as meninas falavam, eu tenho horário pra tomar banho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, dividia a casa com outros alunos, então tinha uma série de regras, e lá na residência estudantil, por ser você de 18 a 25 anos, era muito, tipo, cada um faz o que quer. Lá tinha o refeitório, ele funcionava de tal hora a tal hora. Não tinha nenhum drama, gente, nenhum drama. A única coisa que eu acho que é que depois de um certo horário de noite, a porta fechava e não abria. Eu lembro disso, que tinha uma coisa assim. Só que eu, como não sou uma pessoa baladeira nem noturna, então não faz diferença nenhuma pra mim. Mas eu lembro que depois de um certo horário, a residência fora, ela trancava. E eu acho que você só conseguia entrar se você tivesse alguém dentro. Tipo, alguém dentro ia abrir pra você. Mas você não conseguia entrar sendo do lado de fora. Então vocês ouviram aí, essa foi a minha história de como eu quase morri em Londres, né? Aí com a minha crise de ansiedade, falta de ar e febre e tudo junto. Foi loucura. Sabe quando você amadurece em um dia anos da sua vida, assim? Foi uma lição muito grande na minha vida. Eu amei essa experiência, mas eu amei, gente. Eu amei e eu super recomendo que se você tem vontade de fazer, você faça também. E eu quero que vocês me contem o que vocês acharam da minha história. Se vocês iam conseguir passar por isso, ou se isso foi leveza, se você já passou por coisa pior, que até eu lembro, uma vez eu fui viajar e uma mulher me contou que quando ela tava na França, ela sofreu um acidente e teve que ficar no hospital, gente, na UTI mesmo. E eu lembro que ela me contou isso numa viagem, quando eu tava no Chile. E aí eu fiquei tipo assim, não, perto disso eu passei bem, sabe? Então se você tiver uma coisa pior pra contar aí, que você passou um perrengue chique, né, como fala, você coloca aí embaixo que eu quero saber também, né? Porque eu tô aqui me explanando, você tem que se explanar também, né? É o mínimo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem as brincadeiras aí, mas é porque é uma história cômica. Mas na verdade pra mim na época não foi nada cômico. Eu só chorava, só sentia tristeza mesmo. Mas graças a Deus passou. Tô aqui viva, por sinal. Até hoje uma das melhores experiências da minha vida. Então é isso. Até o próximo vídeo.